Você gostaria de ser abençoado? Certamente que sim. Quem não quer ser abençoado? O meu nome é Antônio Paulino. Assista esse vídeo, alguns minutinhos, e no final você vai se sentir abençoado. Nós temos produzido alguns vídeos no livro de Atos, também nas cartas paulinas. A propósito, publicamos inclusive o livro de Jerusalém a Roma, para que seja mais fácil a compreensão tanto de Atos, bem como das cartas paulinas. Mas hoje eu senti o desejo de trazer algo diferente. É a oração sacerdotal do Senhor Jesus, escrita ali por João no capítulo 17 do seu livro. Essa oração ela nos traz aqui 3 lições ou 3 ensinamentos. E é sobre isso que nós queremos falar nesses minutos. A oração sacerdotal de Jesus, ele inclui aqui 3 pedidos. E o primeiro pedido ele faz por ele mesmo, porque ele sentiu a necessidade de orar ao Pai, de pedir a Deus graça para poder ele suportar o que viria pela frente, que seria a crucificação. Então ele ora para que Deus possa mantê-lo firme nessa proposta de se entregar para morrer na cruz do Calvário pelos teus pecados e pelos meus pecados. Mas ele precisava então estar fortalecido. E ele pediu a Deus para que Deus o ajudasse nesse momento. Inclusive ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feito a tua vontade. E a primeira lição aqui nos mostra que nós precisamos colocar nossas vidas diante de Deus. Porque nós temos passado também por muitas tribulações, por muitas angústias. Evidentemente que não se comparam com as angústias que o Senhor Jesus passou quando ele foi ali para a cruz do Calvário. Mas isso nos ensina que nós precisamos também dirigir orações por nós mesmos. Antes mesmo de orar pelos outros, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos dê graça para que nós possamos suportar as tribulações, as angústias, que o mundo muitas das vezes permite que passemos. O Senhor Jesus ele falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele demonstra nessas orientações que nós podemos e passamos por muitas tribulações. Então nós precisamos pedir a Deus, assim como o Senhor Jesus pediu por ele mesmo, para que ele pudesse passar com a cabeça erguida e no final pudesse levantar a bandeira da vitória. Essa foi a primeira oração do Senhor Jesus por ele mesmo, no livro de João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. A segunda coisa que o Senhor Jesus pede nessa oração sacerdotal, ele ora pelos seus discípulos, aquelas pessoas mais próximas. Porque Jesus ele iria passar pela cruz, ele iria morrer. Evidentemente que ele não iria ficar na morte, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Mas ele haveria de ascender aos céus, subir aos céus. E os seus discípulos estariam assim cumprindo com aquele papel, ou melhor, dando continuidade ao papel que João Batista começou, e depois Jesus deu continuidade. Mas Jesus agora ele iria sair da terra. E quem iria continuar esse papel, essa missão, seriam os seus discípulos, os apóstolos. Então, a primeira parte da oração, ele ora por ele mesmo. E agora ele ora por aqueles que dariam continuidade a esse ministério aqui na terra, que seriam os seus discípulos. Então, a segunda parte da oração, ele ora pelos seus discípulos, para que Deus desse graça aos seus discípulos, para que eles mantivessem essa pegada de proclamar o evangelho do reino de Deus. Isso está descrito no capítulo 17 de João, do versículo 6 ao versículo 19. Então isso nos mostra também, nessa lição aqui, que nós aprendemos, que nós devemos interceder junto ao Senhor, pelas pessoas, pela nossa família, pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos, que estão incumbidos também de proclamarem as boas novas, e que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles empreenderem, no sentido de levarem o evangelho do reino, assim como o Senhor Jesus fez, cumpriu essa tarefa, que os seus discípulos pudessem cumprir, e que de fato cumpriram com essa tarefa.
E a terceira coisa, né, que o Senhor Jesus orou foi por aqueles que haveriam de serem alcançados. Porque o João Batista, ele saiu de cena, ele foi morto, foi decapitado. O Senhor Jesus, ele saiu de cena, ele foi morto, foi crucificado. Os apóstolos saíram de cena, a grande maioria deles, ou todos, foram mortos, porque eles proclamaram o evangelho do reino de Deus, mas eles levantaram a bandeira da vitória em todos os seus momentos. Mas o evangelho ele precisa dar continuidade. Então Jesus faz nessa oração sacerdotal, ele ora pela terceira questão, que seria por aqueles discípulos futuros que seriam alcançados pela programação do evangelho do reino. Então, quando o evangelho ele é proclamado, novas pessoas são alcançadas, assim como nós fomos alcançados. E nós fazemos parte desse terceiro grupo aqui, os discípulos que dariam continuidade. E, de fato, nós estamos dando continuidade ao evangelho do reino de Deus. Então, nessa terceira etapa dessa oração aqui, do capítulo 17 de João, do versículo 20 ao 26, Jesus ele ora pelos discípulos que seriam alcançados, que teriam ou que têm a incumbência de espalhar o evangelho, dar continuidade ao evangelho do reino de Deus. Isso nos mostra também que nós devemos orar pelos missionários, por aqueles que se propõem, por aqueles que se colocam na brecha, aqueles que foram vocacionados, que foram chamados para proclamar o reino de Deus. E no versículo 20, João escreveu o seguinte: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, quando nós falamos acerca do reino de Deus, novos discípulos são acrescentados nesse reino e têm a incumbência, têm a responsabilidade de proclamar o evangelho do reino de Deus. Então, 3 lições nós aprendemos aqui. Quando Jesus ora por ele mesmo, nos mostra que nós precisamos orar por nós mesmos. Quando ele ora pelos seus discípulos, aquelas pessoas mais próximas, nós precisamos orar pelos nossos líderes, pela nossa família, por aquelas pessoas que foram vocacionadas, levantadas para proclamar o reino de Deus. E a terceira lição é que nós precisamos orar por aqueles que haverão de ser alcançados, porque um dia nós vamos sair de cena e outras pessoas vão dar continuidade ao evangelho do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Continue orando por você mesmo, por aquelas pessoas mais próximas e por aquelas que haverão de ser alcançadas um dia pelo evangelho do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e obrigado aí por compartilhar esses vídeos que certamente vai ser bênção ou será um bênção na vida de muitas pessoas. Continue orando por você, por aquelas pessoas mais próximas e por aqueles que haverão de ser alcançados. Certamente você foi abençoado com essa mensagem. E se você foi, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.